A paz do Senhor, alunos e alunas do IMG, Instituto Missão Global. É com grande alegria que chegamos a mais um final de semestre. E para este final de semestre, nada mais justo do que revisarmos algumas questões pontuais de matérias que nós já estudamos, mas que são de suma importância para o exercício do nosso ministério cristão, para o exercício da nossa vocação, do chamado que Deus depositou sobre os nossos ombros e que Deus também depositou a sua confiança em nós para exercermos com excelência. É isso aí. E hoje nós estaremos falando nesta revisão, estaremos falando sobre teologia pastoral. Lembra? Foi a nossa primeira matéria a ser estudada tanto pelo portal, tanto online quanto pelo presencial, nas nossas aulas presenciais. E hoje vamos fazer uma breve revisão para vermos aí e analisarmos o nosso chamado, a nossa vocação, a teologia pastoral, uma matéria muito nobre e fundamental para o nosso exercício. Ora, para começarmos a introdução dessa matéria, e você já tem o seu material didático, já tem a sua apostila de teologia pastoral. Então, pegue ela e vamos rever alguns pontos nesta videoaula. Olha só, nada poderia ser mais honroso do que pastorear o rebanho de Deus na terra. Nada é de tamanha excelência do que recebermos aí a oportunidade de pastorearmos o rebanho de Deus na terra e liderar este rebanho. Ser obreiro é o maior privilégio que podemos receber nesta terra. Ser obreiro, ser vocacionado, ter aí um título eclesiástico. Por quê? O título eclesiástico, ele é um reconhecimento daquilo que já estamos fazendo, ou seja, é um reconhecimento dado pelo homem do nosso chamado. Isso é um privilégio fundamental, especial da parte de Deus e nós recebemos e abraçamos este privilégio com excelência. Porém, para correspondermos com maestria a este chamado diante de Deus, diante dos homens e diante da igreja, devemos compreender, e olha só que precisamos literalmente compreender que a igreja, ela é literalmente a noiva de Cristo. E precisamos então compreender a igreja na qualidade de noiva de Cristo e o ministério. Esta compreensão deve ser segundo a palavra de Deus. Então, a compreensão para exercermos de forma digna e fidedigna o nosso chamado, ela não vem da psicanálise, ela não vem da psicologia, ela não vem também da filosofia humana. Ela vem literalmente da palavra de Deus. Por isso, veremos alguns fundamentos segundo as Escrituras Sagradas, para embasar este conceito, para embasar o nosso chamado, o exercício pastoral. E quando eu falo de exercício pastoral, estou falando de todos os obreiros, quer seja cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, porque todos nós, na qualidade de obreiros do Senhor, que recebemos o chamado divino, nós pastoreamos. Pastoreamos a nossa família, pastoreamos a nossa casa, pastoreamos até mesmo o nosso bairro, os nossos vizinhos, os nossos amigos. Então nós somos pastores. Eu, você, nós somos pastores. Então, vamos ver alguns fundamentos aí para fundamentarmos aí esse chamado tão nobre e tão digno. O primeiro fundamento é: existe uma promessa de edificação que Cristo fez para a sua igreja. Existe uma promessa. Nós estamos fundamentados em uma promessa que Cristo fez para a sua igreja, para a sua noiva. E para vermos este primeiro fundamento, eu preciso que você abra sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo de número 16, verso de número 18. Vamos ver? É uma revisão. Lembre-se, você tem a sua apostila aí, tanto no PDF quanto no material aí didático que você imprimiu, Tanto aí, pega ele, vamos rever, pegue a sua Bíblia, coloque ali,
também na sua frente, porque estamos aí, teologia pastoral, ela vem da palavra de Deus e é a palavra de Deus que nos faz estarmos fundamentados nessa matéria tão importante e prática para a nossa vida. Então, qual é a promessa que Cristo fez para a sua igreja de edificação? Está em Mateus capítulo 16, verso de número 18. O segundo fundamento que nós pautamos aí, que fundamenta o exercício pastoral, o exercício aí do cuidado da igreja, do rebanho de Deus, é que a igreja, ela é preciosa. A igreja é preciosa. O primeiro fundamento é que a igreja tem uma promessa de edificação elaborada pelo próprio Cristo. Segundo, a igreja é preciosa, pois Cristo a adquiriu com o seu próprio sangue. Literalmente isso. Ela é preciosa. Quem é preciosa? É claro, a igreja de Cristo. Por que ela é preciosa? Porque ela foi comprada por um preço excelente. Ela foi comprada, resgatada, redimida pelo sangue de Jesus. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com nada deste mundo, mas o sacrifício vicário, o sangue derramado sobre a cruz do Calvário e sobre a nossa vida também. Então a igreja, eu e você como igreja, a igreja na qualidade de estrutura, a eclésia de Cristo, ela é preciosa, pois Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Vamos passar ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso de número 28. Abra aí a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, e poderíamos chamá-los também de Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 28. E vamos também passar em Efésios, capítulo 5, verso de número 25, aonde nós vamos ver que a igreja, ela é preciosa. Por isso, não podemos desprezar a igreja, por isso, não podemos menosprezar a igreja, porque a igreja, no seu arcabouço, no seu todo, na sua totalidade, é literalmente preciosa aos olhos de Cristo. Existe aí também um terceiro fundamento. O terceiro fundamento é: a igreja é a expressão. A igreja é a expressão do céu na terra. Quando falamos de igreja, nós estamos falando da expressão do céu na terra. É por isso que a igreja proclama o reino de Deus. Este reino pautado no amor, na graça, na benignidade, na fidelidade. Este reino pautado em pessoas imperfeitas, mas se tornando perfeitas a cada dia, em um processo de santificação gradual, gradativo, que vai ser finalizado na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ver, a igreja é a expressão do céu na terra. Mateus, capítulo 6, verso de número 10. E capítulo 18, verso de número 18, nós vamos encontrar aí este fundamento sobre a igreja, sobre a eclésia, que é a expressão do céu na terra. É por isso que o Salmo de número 1, ele nos exorta a não nos determos no caminho dos pecadores, a não nos sentarmos na roda dos escarnecedores. Por quê? Os pecadores geralmente falam mal da igreja. Os escarnecedores escarnecem da igreja, escarnecem da santidade, escarnecem do nosso posicionamento em Cristo, que é contrário ao mundo, porque aqui na terra nós somos peregrinos. E como peregrinos, não estamos aqui para agradar essa terra e nem fazer amizades com este mundo, porque a amizade com o mundo caracteriza inimizade contra Deus. Estamos aqui na terra para sermos estes peregrinos, embaixadores, embaixatrizes de Deus na terra, proclamando o reino de justiça, de amor, de paz, de alegria, de felicidade, que é o reino de Deus que já está na terra através da instrumentalidade da igreja, através do poder da igreja, manifestando os dons espirituais. Então, a igreja é expressão do céu na terra. Um quarto fundamento que podemos observar em teologia pastoral é que a igreja, além de ser a expressão do céu na terra, a igreja
triunfará na terra. Olha que maravilha! A igreja como noiva de Cristo, a igreja tendo um dono que é o seu noivo, o seu Cristo que a comprou, que a ama. Olha que maravilha! Ela vai triunfar nesta terra. É isso que diz Mateus capítulo 16, verso de número 18 e Filipenses capítulo 1, verso de número 6. Olha só, Mateus capítulo 16, verso 18 e 18, vamos ter aí a expressão do céu na terra, que é a igreja. E temos também o fundamento do triunfo da igreja aqui na terra, que é Mateus capítulo 16, 18 e Filipenses 1, verso de número 6. O quinto fundamento em teologia pastoral é que a igreja manifesta a comunhão. A igreja manifesta a comunhão. E a igreja não manifesta uma comunhão mundana, paralela, profana. Não. A igreja, ela manifesta a comunhão, a koinonia com Deus, com o Espírito Santo, a koinonia, a comunhão plena dos santos em Cristo Jesus, daqueles que foram chamados, resgatados das trevas e chamados e resgatados para o reino do Filho do seu amor. Esta é a igreja verdadeira que nós estamos cuidando. Este é o povo verdadeiro que vai morar no céu. Sim, por isso a igreja como um todo, ela manifesta a comunhão, a koinonia. Hebreus capítulo 10, verso de número 22 ao verso de número 25. 1 João capítulo 1, verso 3, 6 e 7. Dê uma olhadinha aí e você vai ver que a igreja, ela manifesta esta comunhão poderosa, viva, excelente, tangível, palpável, a igreja verdadeira de Cristo Jesus, que nós estamos inseridos nela, que somos eu, que somos você, que somos todos nós que abraçamos aí o nosso Deus Criador. O sexto fundamento é que a igreja, ela proclama as verdades divinas na terra. A igreja, ela é proclamadora, ela é o atalaia, ela proclama as verdades de Deus, as verdades do céu, as verdades divinas na terra dos viventes. Como diz aí Paulo, né, escrevendo em 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 15. Então, nós estamos aqui na terra para proclamar as verdades divinas. E tudo isso nós aprendemos aqui em Teologia Pastoral no IMG, Instituto Missão Global. O sétimo fundamento que queremos analisar e comentar nessa breve revisão de a teologia pastoral é que a igreja promove o conhecimento e proporciona crescimento espiritual. Então é a igreja de Cristo que promove o conhecimento. Ora, como nós vamos chegar ao conhecimento de Cristo? Através da igreja, através dos seus obreiros, através dos membros desta igreja que pertence ao corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, porque eles proclamam as verdades do céu sobre a terra. Então nós somos proclamadores das boas novas, do evangelho de Cristo Jesus. Então o sétimo fundamento é que a igreja promove o conhecimento e proporciona crescimento espiritual. Vemos isso em Efésios, capítulo 4, verso 11 ao verso de número 16. Vemos isso também em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso de número 17. E 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e verso de número 2. 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 18. Nós vemos aí que é a igreja. Já percebeu que a igreja, nos últimos tempos, e na verdade em todos os tempos, ela sempre foi perseguida, maltratada, caluniada, não pelos cristãos verdadeiros, não, mas pelo mundo, por aqueles que rejeitaram a palavra de Cristo, por aqueles que não querem viver de modo digno do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Tudo isso porque a igreja é que promove o conhecimento de Deus, o crescimento espiritual em Cristo Jesus. O oitavo fundamento é que a igreja é a principal agência evangelizadora. A igreja é a principal agência evangelizadora de Deus na terra. Conhecemos o evangelho porque a igreja envia missionários, porque a igreja investe nos seus obreiros, investe nos seus líderes. Conhecemos o evangelho porque a igreja proclama este evangelho. Então a igreja, ela literalmente é a principal agência evangelizadora. Marcos, capítulo 16, verso de número 15, um texto que nós conhecemos aí de cor e salteado. Mas eu preciso que você abra a sua Bíblia para que possamos ter o manuseio das Sagradas Escrituras aí nas nossas mãos. Então, olha só como é maravilhoso pertencer à Igreja de Cristo e receber o chamado de cuidar dessa igreja, de pastorear o rebanho de Cristo que está dentro desta igreja, que é a agência evangelizadora. A principal agência evangelizadora é a Igreja de Cristo Jesus. É claro, então, que nós apresentamos 8 itens, 8 fundamentos que foram apresentados acima e trazem à tona os motivos pelo qual devemos valorizar a igreja, para que nela possamos exercer um ministério eficaz, porque nós exercemos um ministério eficaz também dentro da igreja, e em primeiro lugar, dentro da igreja, que é o nosso quartel-general. É o nosso quartel-general, aonde nós recarregamos as nossas energias, buscamos força em Deus. É na igreja que nós manifestamos aí os nossos dons e nos preparamos para expô-lo, para manifestá-lo lá fora, para que as pessoas vejam que existem luz, pessoas que são luz de Deus. Como o apóstolo diz, mas todos nós, com o rosto descobertos, refletimos a glória de Deus sobre esta terra. Isso é maravilhoso. Percebemos também o porquê que a igreja vem sofrendo tantos ataques com o intuito de silenciá-la, emudecê-la. Porém, em todos os tempos, Deus tem preservado para ele um remanescente fiel, que não se prostrou diante das seduções do inimigo. E eu louvo a Deus por isso, que nós, como obreiros zelosos na casa de Deus, levantados por Deus, cheios do Espírito Santo, não nos dobramos e nem iremos nos dobrar diante da sedução deste mundo. Glória a Deus por isso. Exaltado é o nome de Jesus, nosso Senhor. Não vamos e nem iremos nos dobrar, porque nós já nos posicionamos diante do nosso Salvador, diante de Cristo, e estamos alicerçados como um corpo de Cristo na igreja de Cristo. Glória seja dada a Deus. Sendo assim, Deus conta conosco para que por nós e através de nós, uma nova geração de obreiros e líderes se levante na autoridade do nome de Jesus, com ousadia, para continuar proclamando as verdades inseridas no cânon sagrado. Por isso, olha só, por isso permanecemos fiéis, valorosos obreiros do Senhor. Nós, como valorosos obreiros, permaneceremos fiéis hoje, amanhã e sempre em nome de Jesus, porque nós vamos levantar uma geração bendita do Senhor, uma geração santa para continuar o trabalho da igreja depois que nós partirmos e formos para a glória, se o arrebatamento não acontecer. Se o arrebatamento acontecer agora, glória a Deus por isso, porque subiremos juntos cantando hosanas ao Rei Jesus, dizer o bendito o que vem no nome do Senhor.
Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer essa revisão aí. Então, nós estamos no processo de revisão, final do ano agora. Vamos revisionar as matérias. E daqui a pouco vem a nossa avaliação, que vai ser online, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus. E lembre-se, teologia pentecostal você só encontra aqui no IMG, Instituto Missão Global. Assembleia de Deus, Missão Global, ADETE. Que Deus abençoe a todos e até a próxima videoaula em um nome santo de Jesus, nosso Senhor.